E aí, chegado em esporte, belezeira? Estamos aqui hoje para mais um vídeos aqueles de estatística, análise e assuntos que você, tenho certeza, gosta muito de ouvir. E o tema do vídeo de hoje será o seguinte: Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Estamos agora na reta final, do Campeonato Brasileiro de 2022. O Palmeiras segue na liderança, o Inter vem tentando ameaçar o Palmeiras, o Corinthians um pouco mais distante. Mas, ao que tudo indica, provavelmente, se der a lógica, o Palmeiras deve sim ser o campeão brasileiro e vencer a 11ª taça do Brasileirão. E em qual rodada será que o Palmeiras vai vencer essa competição? E é sobre isso que vamos falar. Desde quando iniciou o Campeonato Brasileiro de 2003 até os dias de hoje, quais foram os clubes campeões, em qual rodada, qual foi o confronto-chave que cada clube foi ali vencedor do Campeonato Brasileiro. Então, bora ficar on, porque agora é esporte. Chegado em esporte, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Marcelo Moretti e se você ainda não me conhece, se inscreva no nosso canal, aproveite esse momento agora, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário no final do vídeo, pois assim você vai estar fortalecendo e muito o nosso trabalho e o nosso canal, ok? Conto com você, manda bala aí. E antes de falarmos do assunto tema desse vídeo, queria deixar aqui para você uma indicação de uma empresa que é nossa parceira, a RM Assessoria Empresarial. Isso mesmo, você empresa de pequeno e médio porte que deseja colocar as suas finanças em dia, ou para você que não tem aquele total controle e poderia com certeza ampliar ainda mais o seu faturamento com uma organização e uma assessoria empresarial que você precisa, pode chamar o pessoal da RM Assessoria Empresarial. Vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo, você pode acessar lá no Instagram, RM_Assessoria_Empresarial. E a empresa com certeza vai prestar aquele serviço que você merece e, claro, com um preço acessível e, acima de tudo, com qualidade no serviço prestado, ok? Então, não deixe de chamar o pessoal por lá. Então, bora pro assunto do vídeo. Então, vamos falar do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Quais os clubes foram os campeões? Em quais rodadas? Qual foi o jogo do título de cada um deles? Vamos conferir que com certeza você vai curtir. Para você que não tem aí o histórico desse período todo, a gente vai trazer aqui para você toda essa informação e depois, no término do Campeonato Brasileiro, também vou trazer algumas coisas aí, algumas curiosidades sobre o Brasileirão. Então não deixe de conferir, fique ligado e bora lá! Bom, então vamos para 2003. 2003 foi quando começou o primeiro Campeonato Brasileiro nesses moldes, do jeito que é hoje. Jogo de ida e volta entre todos os clubes, o maior pontuador no final leva o título, assim como é toda a Liga Europeia. Para quem não sabe, o Brasileiro de 2002 para trás teve vários formatos, várias formas, vários nomes de campeonatos brasileiros. Mas o que marcou mais ali na década de 90, até o início aí do novo milênio, foi o campeonato em que todos jogavam em turno único contra todos os clubes, os 8 primeiros classificavam e ia para aquela fase de mata-mata, que já chegou a ser jogo de ida e volta e também já chegou a ser playoffs. E quando iniciou em 2003, eram 24 clubes. Ficou muitos clubes. E depois ali nos próximos campeonatos, o Brasileirão foi se adequando, caiu para 22, caiu para 20 e permaneceu com 20 clubes da forma que é até hoje. Então vamos a 2003, no ano em que o Cruzeiro foi o grande campeão do Brasileirão. No ano de 2003, o Cruzeiro foi o campeão brasileiro naquela oportunidade. O jogo-chave, o jogo do título, foi no Mineirão, em Belo Horizonte. Cruzeiro venceu o Paysandu por 2-1, gols de Zinho e Mota. Aldrovani descontou para o Paysandu. Naquela ocasião, como já disse anteriormente, o Campeonato Brasileiro tinha 24 clubes. O Cruzeiro atingiu 100 pontos no final do Campeonato Brasileiro e foi campeão faltando 2 rodadas para o término. O Cruzeiro foi campeão na 44ª rodada do Brasileirão daquele ano. No ano seguinte, em 2004, o Santos foi o campeão brasileiro naquela ocasião.
O jogo do título foi contra o Vasco da Gama no estádio do Teixeirão, em São José do Rio Preto. Os gols do Santos foram de Ricardinho e Elano, e Marco Brito descontou para o Vasco da Gama. O Santos terminou o Campeonato Brasileiro com 89 pontos. Aquele Campeonato Brasileiro também tinha 24 clubes participantes e o Santos foi campeão na última rodada, a rodada de número 46. No ano de 2005, o Corinthians foi o campeão brasileiro. Aquele campeonato brasileiro também ficou conhecido como campeonato do ano em que ocorreu a máfia do apito. O Corinthians foi o campeão brasileiro de 2005 jogando contra o Goiás no Serra Dourada. O Corinthians acabou perdendo por 3-2 para o Goiás, gols do Corinthians de Teves e Coelho e gols do Goiás de Paulo Baier, Souza e Romerito. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro com 81 pontos em um campeonato que tinha 22 clubes e foi campeão na última rodada porque o seu rival o Internacional também acabou perdendo naquela rodada. Internacional que precisava vencer e vencer de goleada ainda o último jogo para tirar a diferença do Corinthians. Não fez isso e o Corinthians nem precisou vencer para se sagrar campeão na última rodada, a rodada de número 42. Já a partir de 2006, iniciou a trilogia de títulos brasileiros do São Paulo. E o jogo-chave daquele ano foi entre São Paulo e Atlético Paranaense, no Morumbi. O jogo terminou empatado em 1-1, gols de Fabão, pelo São Paulo, e Christian, para o Atlético Paranaense. O São Paulo foi campeão com 78 pontos em um campeonato que havia 20 clubes. E o São Paulo foi campeão na rodada de número 36, faltando 2 rodadas para o término do Brasileirão. Já no ano de 2007, o São Paulo, também campeão, teve o jogo-chave, o jogo do título, contra o América de Natal. São Paulo, no Morumbi, venceu o jogo por 3-0, gols de Hernanes, Miranda e Dagoberto. Naquela ocasião, o São Paulo foi campeão com 77 pontos em um campeonato de 20 clubes. Mas o São Paulo conquistou o recorde, Até então ninguém havia conquistado o título, faltando 4 rodadas para o término. E o São Paulo conseguiu esse feito, sendo assim um recorde que mais tarde seria igualado por mais outros 2 clubes, mas conseguiu ser campeão com 4 rodadas de antecedência, como disse, na rodada 34. Em 2008, São Paulo mais uma vez foi campeão brasileiro e encerrou a trilogia de títulos do Brasileirão em uma vitória fora de casa contra o Goiás, no estádio do Bezerrão, em Gama, no Distrito Federal. O São Paulo venceu por 1-0 com gol de Borges. O São Paulo terminou aquele campeonato com 75 pontos em um campeonato que havia 20 clubes. Nessa ocasião, o São Paulo foi campeão na última rodada, a rodada de número 38. No ano seguinte, em 2009, foi a vez do Flamengo ser campeão brasileiro. E o jogo do título foi contra o Grêmio, no Maracanã. Os gols do Flamengo foram marcados por David Braz e Ronaldo Angelim. E o Robertson marcou para o Grêmio. Naquela ocasião, o Flamengo foi campeão com 67 pontos em um campeonato que tinha 20 clubes. O Flamengo conquistou o título na última rodada, a rodada de número 38. Já em 2010, foi a vez do Fluminense se sagrar campeão brasileiro. E o jogo do título foi contra o Guarani, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O jogo terminou 1-0 para o Fluminense, com um gol de Emerson Sheik. O Fluminense terminou aquele campeonato com 71 pontos, e o campeonato, assim como é até hoje, 20 clubes. O Fluminense se sagrou campeão na última rodada, a rodada de número 38. Em 2011, o Corinthians se sagrou campeão brasileiro. E o jogo do título foi exatamente contra o arquirrival do Corinthians, o Palmeiras. O jogo foi no Pacaembu, em São Paulo. O jogo acabou 0-0. E o outro jogo que também poderia determinar o título era entre Vasco da Gama e Flamengo. E o Vasco, que brigava pelo título, acabou empatando em 1-1 naquela ocasião. E o 0-0 serviu para o título do Corinthians daquele ano. O Corinthians acabou o Campeonato Brasileiro com 71 pontos em um campeonato de 20 clubes e o Corinthians foi campeão exatamente na última rodada, a rodada de número
38. Em 2012, o Fluminense voltou a ser campeão brasileiro, dessa vez no estádio do Prudentão, em Presidente Prudente, São Paulo, num jogo contra o Palmeiras. O Fluminense venceu aquele jogo por 3-2, gols de Barcos e Patrick Vieira para o Palmeiras e 2 gols de Fred, além de um gol contra de Maurício Ramos do Palmeiras. Esse jogo também marcou não só o título do Fluminense, como a queda do Palmeiras à segunda divisão daquela temporada. O Fluminense terminou o ano com 77 pontos em um campeonato brasileiro de 20 clubes. E naquela ocasião, o Fluminense foi campeão faltando 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, na rodada de número 35. Em 2013, o campeão foi o Cruzeiro, que venceu o Vitória por 3-1 lá no Barradão, em Salvador. Os gols do jogo foram de Diney para o Vitória, William Bigode, Júlio Batista e Ricardo Goulart para o Cruzeiro. O Cruzeiro terminou aquele campeonato com 76 pontos e o Cruzeiro também atingiu o recorde que era somente do São Paulo. Foi campeão faltando 4 rodadas para o término do campeonato. Campeão na rodada de número 34. Em 2014, o Cruzeiro repetiu a dose e foi campeão brasileiro mais uma vez. Jogando desta vez no Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Goiás por 2-1. Gols de Ricardo Goulart e Everton Ribeiro para o Cruzeiro e Samuel fez o gol para o Goiás. Naquela ocasião, o Cruzeiro terminou o campeonato com 80 pontos, faltando apenas 2 rodadas, o Cruzeiro se sagrou campeão na rodada de número 36. No ano de 2015, o Corinthians voltou a ser campeão brasileiro. E o jogo do título foi contra o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro. Os gols do jogo foram feitos por Júlio César para o Vasco da Gama e Wagner Love para o Corinthians. O Corinthians terminou aquele campeonato com 81 pontos em um campeonato de 20 clubes. Faltando 3 rodadas, o Corinthians se sagrou campeão na rodada de número 35. No ano de 2016, o Palmeiras voltou a ser campeão brasileiro e o jogo decisivo foi contra a equipe da Chapecoense. O jogo ocorreu em São Paulo, no Allianz Parque, e o gol do título foi marcado por Fabiano para o Palmeiras. O Palmeiras terminou o campeonato com 80 pontos em um campeonato de 20 clubes e o Palmeiras foi campeão faltando apenas uma rodada para o término, na rodada de número 37. No ano de 2017, o Corinthians voltou a ser campeão brasileiro e o jogo do título foi contra o Fluminense na Neoquímica Arena, em São Paulo. Os gols do jogo foram marcados por Jô 2 vezes e Jadson para o Corinthians. Naquela ocasião, o Corinthians foi campeão com 72 pontos em um campeonato de 20 clubes, faltando 3 rodadas para o término na rodada de número 35. No ano de 2018, o Palmeiras voltou a vencer o Brasileirão novamente, e o jogo do título foi contra o Vasco da Gama, em São Januário, no Rio de Janeiro. O gol do jogo foi marcado por Daverson. Naquela ocasião, o Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro com 80 pontos, o campeonato de 20 clubes, faltando uma rodada para o término. O Palmeiras foi campeão na rodada de número 37. Já no ano de 2019, o Flamengo se sagrou campeão naquela ocasião. O jogo do título, que na verdade o Flamengo já entrou como campeão, já entrou em ritmo de festa naquele jogo, foi contra o rival Vasco da Gama. E foi um jogão. O jogo terminou 4-4. Os gols do jogo foram feitos por Everton Ribeiro, Rafinha e 2 gols de Bruno Henrique para o Flamengo. Para o Vasco da Gama marcaram Marrone, Iago Pikachu, Marco Júnior e Ribamar. O jogo ocorreu no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Flamengo foi campeão com 90 pontos em um campeonato de 20 clubes, faltando 4 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, na rodada de número 34, se igualando assim a Cruzeiro e São Paulo, que também atingiram o feito e o recorde de ser campeão com 4 rodadas de antecedência. No ano de 2020, o Flamengo foi campeão novamente, mas dessa vez sem nenhuma facilidade. O jogo do título ocorreu no Morumbi, em São Paulo, e o Flamengo precisava vencer ou, não ganhando e perdendo, precisava torcer para que o Internacional não vencesse a partida. O São Paulo venceu aquele jogo por 2-1, com gols de Luciano e Pablo.
Bruno Henrique descontou para o Flamengo. E o título veio porque o Internacional, em pleno Beira-Rio, não saiu do 0-0 com o Corinthians. O Flamengo foi campeão brasileiro naquela oportunidade com 71 pontos em um campeonato com 20 clubes na última rodada, a rodada de número 38. No ano de 2021, o Atlético Mineiro se sagrou campeão e voltou a vencer o Brasileirão depois de quase 50 anos. O Atlético venceu o Bahia por 3-2 na Fonte Nova, em Salvador. Os gols do jogo foram marcados por Luiz Otávio e Gilberto, para o Bahia. Hulk e 2 vezes o Keno fizeram aí os gols do jogo do título. O Atlético Mineiro terminou o campeonato com 84 pontos em um campeonato de 20 clubes. E o Atlético conseguiu ser campeão faltando 2 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, na rodada de número 36. E em 2022, quem será o campeão? Deixe seu comentário aí no final. Você acha que realmente o Palmeiras será o campeão brasileiro desse ano ou não? Teremos alguma surpresa de alguém derrubar o Palmeiras, que está aí numa vantagem boa no final desse campeonato, e acabar se sagrando campeão? Deixe seu comentário para ver o que você acha e o que você espera deste Brasileirão. E de tudo que vimos nesse vídeo de hoje sobre o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, vimos que São Paulo primeiro, depois Cruzeiro e por último Flamengo conseguiram aí a façanha de serem campeões brasileiros com 4 rodadas de antecedência. Outra curiosidade também é o recorde de pontos conquistados aí nesse sistema de pontos corridos. O Cruzeiro foi o único a atingir aí a façanha dos 100 pontos, só que o Cruzeiro estava em um campeonato brasileiro com 24 clubes, ou seja, 8 rodadas a mais que o campeonato brasileiro atual. Já no sistema atual, com 20 clubes e 38 rodadas, o recorde de ponto é o do Flamengo, de 2019, que conquistou aí o campeonato brasileiro com 90 pontos. Uma baita pontuação para um campeonato de 38 rodadas. Certo então, chegada em esporte, espero que você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, gostado desse vídeo. E para você que acompanhou todos esses campeonatos brasileiros, espero que tenha lembrado aí qual foi o jogo do título de cada clube campeão de 2003 até a data de hoje. Beleza? Então fique ligado para os próximos vídeos que com certeza você vai gostar muito. Bom, então esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixar o seu comentário no final desse vídeo e se você ainda não nos segue no Instagram, não se esqueça de entrar lá e acessar @agoraesporte. Beleza? Desejo a você que você fique com Deus, um abraço e bora ficar on porque agora é esporte. Valeu!